Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a igreja dele aqui reunida, amém? Abra comigo a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6. Nós leremos o texto sagrado dos versos de número 7 a 13. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 6, versos 7 a 13. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens intitulada O Livro de Marcos. E na manhã desse dia, na escala da equipe pastoral, me incumbe trazer aos queridos a meditação nestes versos. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Atualizada, que também está projetada ao lado. Eu convido você, mesmo sentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto. Marcos 6, 7 a 13, que diz o seguinte: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Nós já tivemos tempo para, nesse culto, agradecer, adorar, confessar os nossos pecados, entregar os dízimos e as ofertas. E agora eu quero convidar você a curvar a sua fronte. Nós vamos orar, agradecendo por aquilo que Deus já tem feito no nosso meio, pedindo a Ele também a que continue ministrando da graça sobre os nossos corações. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, que privilégio é nós iniciarmos a nossa manhã sendo alcançados pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre nós, é o que diz o profeta Jeremias. Essas misericórdias foram derramadas com graça e poder, e estamos aqui, ó Deus, para confessar o Senhor como o Senhor dos nossos corações, para adorá-lo, para bendizê-lo, para dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, a nossa história e a nossa igreja. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que aceite a nossa adoração como oferta de gratidão, sustentando o povo do Senhor que aqui se faz presente, o povo que tem permanecido fiel, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, fiel, ó Deus, no que tange ao coração. Não queremos que o nosso coração se afaste da Tua presença, muito pelo contrário, queremos ser moldados pela Sua palavra. E nessa manhã te clamamos e te pedimos, fala ao nosso coração. Usa, ó Deus, esse texto, a palavra do Senhor, para comunicar verdades preciosas a nós, para que saiamos daqui diferentes da maneira como entramos. Abençoa o Teu povo, dá-me facilidade de comunicação, ó Deus, e de entendimento ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Eu peço isso, orando em nome e por amor ao Teu Filho Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre autoridade, imediatamente nos remetemos àqueles que nos governam. Vivemos um momento na história da humanidade nunca antes experimentado. Porque a realidade contemporânea, queridos, é marcada por uma extrema desconfiança naqueles que estão assentados nos palácios e nos tribunais da nação. Para piorar o cenário ainda, a nossa realidade comum do dia a dia tem sido marcada muitas vezes por discussões e intempéries a respeito de lado A, a respeito de lado B, gerando desentendimentos e conflitos com as diversas pessoas que nos cercam. Debates esses que, na maioria das circunstâncias, não nos levam a nenhum tipo de benefício. A Bíblia nos ensina que toda autoridade, ela é instituída por Deus. Todo governante, ele é colocado ali pelo próprio Senhor, e que nós precisamos nos submeter a essas autoridades em amor, enquanto essas autoridades não nos constrangerem no serviço do Evangelho. Mas a grande questão em tudo isso, queridos, é até que ponto nós podemos confiar no governo humano?
O quanto nós, cidadãos, você e eu, que cuidamos do nosso lar, cuidamos da nossa casa, laboramos no nosso trabalho diariamente, o quanto nós devemos esperar dessas autoridades, crendo na competência da sua regência. Goste você ou não, 2026 já chegou. E com esse ano, todas aquelas discussões da política brasileira. E, queridos, diante de tudo aquilo que nós sabemos que ouviremos e sabemos que veremos nos noticiários, o que nós precisamos urgentemente fazer é voltar os nossos olhos, voltar o nosso coração, voltar a nossa atenção para a palavra de Deus. Precisamos buscar a autoridade do Senhor, porque se há um fato que é verdade e que nós não podemos nos esquecer, é que sem dúvida nenhuma, o nosso Deus, Ele continua governando e Ele continua regendo a história com a sua forte mão. O nosso Deus, Ele é autoridade. Ele é a autoridade suprema sobre todas as coisas. E o seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, é o que nos capacita para nós continuarmos vivendo, guiados pela graça, nesse ano que está começando. E hoje, queridos, nós estamos diante de um texto que também está falando para nós sobre autoridade. O Evangelho de Marcos está nos mostrando a constante atividade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai de um lugar para o outro, anunciando a vinda do reino de Deus, ensinando as multidões, fazendo milagres, curando doentes, pregando com autoridade. E os seus discípulos, eles estão o acompanhando por toda parte, eles estão aprendendo os mistérios do reino de Deus. Contudo, agora, após um tempo de caminhada com o Senhor, os discípulos, eles então estão sendo direcionados a sair e a anunciar a mensagem do Evangelho. Pela primeira vez, os discípulos de Jesus, eles são convidados pelo próprio Senhor a se separarem dele. Eles já passaram um tempo com o seu mestre, eles já aprenderam alguns dos princípios básicos do discipulado, e o Senhor Jesus agora, para continuar a ensiná-los, Ele agora os envia. Quando eu preparava essa mensagem, eu me identifiquei muito com essa situação. Bom seria para a igreja que todos os pastores fossem preparados para o ministério dessa forma aqui. De maneira prática, é isso que Jesus está fazendo aqui com os discípulos. Jesus está colocando a teoria em prática com os discípulos. Enquanto eu estudava esse texto, eu me lembrei do meu primeiro dia de domingo, servindo no ministério após uma semana de ordenado, como pastor presbiteriano. 8 anos atrás. A expectativa era gigante. Meu coração fervia. Ao longo da semana, sermões preparados, aulas preparadas, visitas feitas, e o meu primeiro ministério, queridos, foi lá junto à congregação do bairro de Lourdes, que hoje é Igreja Presbiteriana. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus por aquela igreja. Irmãos muito amados. E naquele domingo, bem cedo, Larissa e eu fomos para a congregação, que tinha ali naquela época aproximadamente 40 membros. Só que, irmãos, era mês de janeiro. E mês de janeiro, queridos, é mês de férias. Muitos se ausentam, alguns viajam e ainda tem aqueles que não vão para a igreja propositadamente. E a escola bíblica dominical, ela se iniciava às 9 horas. Nós chegamos às 8h20. Preparamos tudo. Só que deu 9 horas, nada, ninguém aparecia. 9h15, nada. 9h20 nada, 9h30 uma família chegou. E ali nós começamos o ministério na prática. Servimos a primeira escola bíblica dominical como família pastoral, pregando para uma família. Uma família. E Jesus nos abençoou. Bom seria para a igreja que todos os pastores fossem preparados para o ministério dessa forma, como Jesus faz com os discípulos, e não entrassem nele, como tantas vezes acontece, sem serem provados, sem prática ministerial, como eu vivi. Mas os discípulos aqui no texto, eles estão sendo enviados, e o Senhor Jesus então concede a eles, diz o texto, a autoridade. A autoridade de Cristo é concedida aos 12, para que eles pudessem iniciar o seu ministério com poder e graça. Eles levavam uma mensagem, mas essa mensagem não era deles. Eles deveriam pregar o que eles tinham ali sido ensinados, orientados pelo Senhor Jesus. Não era o que eles imaginavam, era o que Deus havia lhes dito. Eles eram, como menciona o texto grego no versículo 7, os enviados ou os apóstolen, enviados para falar da notícia de Jesus Cristo.
Jill Mulholland, um comentarista do texto, ele afirma que, embora os discípulos tivessem recebido o poder do mestre, essa autoridade não era deles. A autoridade não era dos discípulos, ela pertencia a Jesus, eles haviam recebido poder. Mas esse poder não era deles, eles receberam autoridade. Receber autoridade, queridos, significa servir em submissão a Jesus. Receber autoridade significa ser dependente dele. Receber autoridade significa ser responsável por entregar a mensagem de acordo com as instruções dele, não são as nossas. É o que ele quer falar, a missão é dele. E essa, meu irmão, também é a minha e a sua missão. Essa é a nossa missão. A nossa missão passa pelo entendimento de que o Deus que governa céu e terra, esse Deus, ele nos convoca a servir no reino dele, e ele não só nos chama, como ele também derrama sobre nós a autoridade, para que nós possamos proclamar ao mundo que Jesus nos resgatou, que Jesus nos libertou e que Jesus nos deu vida eterna. Esse é o real sentido da nossa vida e da nossa história. Como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. A nossa autoridade não é uma autoridade qualquer, ela é a autoridade do Evangelho. E esse é o tema que eu gostaria de brevemente tratar com você na manhã desse dia. A autoridade do Evangelho. Para entendermos essa autoridade do Evangelho, queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nos atentarmos a como o Senhor Jesus derrama a autoridade sobre os seus discípulos. E esse texto, ele vai nos apontar 3 marcas acerca da autoridade do Evangelho, que é derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos discípulos do Senhor. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e vá acompanhando à medida que nós expomos o texto. Em primeiro lugar, então, o que nós aprendemos nos versos 7 e 8, vejam no texto, é que a autoridade do Evangelho, ela é concedida pelo próprio Senhor. Você pode encontrar isso aí. Veja, por favor, o versículo número 7 e o versículo número 8 na parte A. Veja, por favor, no versículo número 7, diz o texto que o Senhor Jesus, ele enviou os seus discípulos, como que ele enviou? De 2 a 2. É Jesus quem está concedendo autoridade e expressando como ele quer que o trabalho seja feito. É muito interessante porque nos textos paralelos de Mateus e de Lucas, esse fato aqui não é mencionado. São 2 enviados, eles estão unidos. E assim, eles poderiam ajudar-se de maneira mútua, ficando menos sujeito a cair em erros. Jesus, então, ao enviar-lhes, ele os envia em duplas, para que eles pudessem ajudar um ao outro nas dificuldades ministeriais e mais facilmente atingir o seu objetivo, o seu alvo, que era a transmissão do Evangelho. O verso de número 7, olhe para o texto, nos diz ainda qual era o teor dessa autoridade. A autoridade dada aos discípulos de Jesus, queridos, ela não era carregada somente de poder para as palavras deles, mas a autoridade dada aos discípulos também era espiritual, é o que nos diz o texto. Jesus está elevando a espiritualidade daqueles homens, e isso acontece quando o Senhor lhes concede autoridade espiritual, é o que o verso 7 nos diz. Por quê? Porque eles agora teriam poder, diz o texto, sobre espíritos imundos. Espíritos imundos. Isso aqui já nos faz pensar algo que é aplicável às nossas vidas logo no início desse sermão. Porque nós precisamos entender, irmãos, que existe um mundo que é espiritual. Existe um mundo onde há nesse mundo anjos e demônios. O mundo espiritual, ele é real, não se engane. O Espírito de Deus está presente aqui agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui. Você crê nisso? Amém? O Espírito de Deus está presente aqui agora. Mas, queridos, assim como há o Espírito Santo de Deus, há também espíritos malignos. E nós precisamos guardar o nosso coração com a autoridade vinda de Cristo Jesus, para que nós saibamos lidar com o pecado, para que nós saibamos lidar com as tentações, para que nós saibamos lidar com o mundo espiritual. O diabo, ele não vai aparecer para você com um chifrinho
com um tridente, um caldeirão no fogo, querendo colocar você ali. Isso é o que nós vemos nos desenhos animados. O diabo não vai fazer isso. O propósito de Satanás é fazer com que eu e você, estando aqui na igreja, agora, permaneçamos com os nossos olhos desviados de uma espiritualidade viva, uma espiritualidade guiada pelo Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. Porque nós precisamos, queridos, de poder espiritual para nós sabermos lutar a batalha da fé, buscando o fruto do Espírito. Você se lembra lá do texto? A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Paulo fala isso lá em Efésios, capítulo 6, verso 12. E Jesus, ele concede então autoridade aos seus discípulos para que eles vençam essa batalha, mas Jesus não só concede autoridade aos discípulos, Jesus concede autoridade à minha vida e à sua vida, para que nós tenhamos poder espiritual, e nesse poder, nessa batalha espiritual, eu e você sejamos vitoriosos. Vitoriosos. Tudo isso porque a autoridade dada aos discípulos de Jesus também é espiritual. E o versículo número 8, então continua, olhe para o texto, nos mostrando que Jesus é quem nos ordena, ordenou-lhes, começa o verso número 8, a como proceder na missão. Ele é o Senhor da missão. E no versículo 8, na parte A, aquele que concede a autoridade, o Senhor Jesus, agora vai declarar como se deve proceder no desempenho dessa missão. O texto diz, ordenou-lhes. E esse, queridos, é o segundo ponto da nossa mensagem. Se em primeiro lugar a autoridade do Evangelho ela é concedida pelo próprio Senhor, é o que nós vemos no verso 7. Em segundo lugar, nós percebemos uma segunda marca da autoridade do Evangelho, porque em segundo lugar o texto nos diz que a autoridade do Evangelho também ela é acompanhada de instrução e recomendação. Instrução e recomendação. Dos versículos agora 8 a 11, a parte B do versículo 8 até o versículo de número 11, o texto vai nos mostrar isso. Que a autoridade do Evangelho ela é acompanhada de instrução e recomendação. Porque Jesus agora vai trazer instrução. É uma instrução que é uma ordem. E o Senhor Jesus, ele declara, por favor veja o texto, ele fala, nada levem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. O Senhor Jesus, queridos, além de dar um ministério para que os discípulos desempenhassem, Ele também os ensina como que eles vão realizar esse ministério. Como que eles vão realizar essa tarefa. Ele os capacita com poder espiritual em primeiro lugar, mas Ele também os orienta na lida diária, no dia a dia. Veja o texto, por favor. Não levar nada significava o fato de que eles não precisariam se preocupar com as provisões. Deus os sustentaria. Eles não precisariam de sacola para esmolas. Alforje é sacola. Porque eles são servos do Deus Altíssimo. O servo do Deus Altíssimo não pede esmola. É sustentado pelo Senhor. Diz o texto, eles não levariam pão, porque Deus lhes daria o pão de cada dia. Eles não precisariam levar dinheiro, porque eles poderiam confiar em Deus para suas atividades diárias. Jesus ainda instrui o povo a viver nas aldeias também. Talvez numa leitura rápida não seja possível entender, mas a ideia aí do texto da segunda túnica diz respeito à cobertura da noite. É a coberta mesmo. Em dias de frio nós gostamos de nos agasalhar, né? Colocar coberta. Diga-se de passagem, a minha esposa coloca muitas. A coberta mesmo, essa é a ideia da segunda túnica. Essa segunda túnica ela não seria necessária, diz o texto. Porque Jesus diz que Deus mesmo iria providenciar abrigo para os seus. É um estilo de vida simples de Jesus que diferenciava os seus discípulos de todas as outras autoridades religiosas, de todas as outras autoridades judaicas. Porque Jesus os convidava a viver a simplicidade do Evangelho, com autoridade espiritual e com confiança na provisão do Deus eterno. Irmãos, como nós temos dificuldade com isso aqui.
como nós temos dificuldade em viver o Evangelho de maneira simples. E quando eu digo de maneira simples, eu não estou me referindo à maneira como a gente se veste. Eu não estou me referindo às provisões do nosso lar, que nós trabalhamos dia a dia para desenvolver essas provisões, e está certo, tem que trabalhar mesmo. Mas nós temos muitas vezes dificuldade em viver o Evangelho de maneira simples quando nós deixamos de confiar no poder de Deus para suprir as nossas necessidades básicas. E aí, nós fazemos do trabalho, nós fazemos da busca constante por prospecção, por crescimento financeiro, por prosperidade, a nossa meta, o nosso alvo. Nós nos esquecemos que Deus é aquele em quem nós podemos nos agarrar, certos de que Ele vai cuidar de nós. Buscamos por diversas maneiras os nossos próprios meios para satisfazer as nossas necessidades, mas o convite de Jesus é que eu e você busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido a sua vida se esquecendo do cuidado de Deus, se esquecendo de depositar nele a sua fé, se você tem vivido a sua vida se esquecendo de um Deus que te sustenta e te cuida, aprenda como o próprio Senhor Jesus nos ensina, que assim como as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, o nosso Pai Celeste que cuida delas também cuida das nossas vidas. O que nós precisamos é tão somente seguir a instrução e a recomendação de Jesus. Jesus instrui os seus discípulos em cada proceder, Ele promete sustentá-los, guardá-los. Ele os orienta na entrada e na saída. É como diz o Salmo de número 121, nos versos 7 e 8, quando o texto diz que Ele nos guarda quando nós entramos e quando nós saímos. O Senhor te guardará na tua saída e na tua entrada, o Senhor te guardará de todo mal. É por isso que os versos de número 10 e número 11 dizem, veja o texto: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, diz o texto, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Por que o texto diz isso? Porque o Senhor Jesus ele não era recebido em todos os lugares. E os seus discípulos, obviamente, também não poderiam ser aceitos. Porque é muito fácil entender isso. O Evangelho, queridos, ele não é para todos. O Evangelho ele deve ser pregado a todos, mas ele não é para todos. Nem todos poderiam aceitar a mensagem do Evangelho. E a recomendação de Jesus agora é, veja o texto, quem rejeita a mensagem, rejeita o mensageiro. Por isso, se em algum lugar não vos receberem, diz o texto, sacudi o pó dos vossos pés. Sacudir o pó dos pés era um costume judaico. Os judeus rigorosos sacudiam o pó dos seus pés depois de passarem por alguns territórios pagãos. E Jesus está dizendo, quem recusa o Evangelho, rejeita a autoridade do Evangelho e rejeita o próprio Deus. É isso que Jesus está dizendo. Queridos, isso aqui precisa trazer paz aos nossos corações. Porque é possível, eu tenho pessoas assim na minha família, eu não sei você. É possível que existam pessoas que por elas nós vamos orar, por elas nós vamos jejuar, nós vamos pregar para essas pessoas, nós vamos entregar para essas pessoas a mensagem genuína do Evangelho, mas essas pessoas ainda assim permanecerão arredias e endurecidas contra a mensagem do Senhor Jesus. É possível. Se você tem conhecimento de alguém assim, a palavra de Deus diz para você na manhã de hoje duas coisas. Primeira, tranquilize o seu coração. Quem derrama conversão é o Espírito Santo. E existem lugares que não vão receber o Evangelho. Querido irmão, preste atenção. Não são os pastores, não são os presbíteros, não são os diáconos, não são os líderes de ministério que vão trazer conversão ao coração dessa pessoa que você conhece. Não são. Quem derrama conversão é o Espírito Santo e isso é desígnio de Deus. É vontade de Deus, não é de homens. Segunda coisa, continue orando. Continue intercedendo para que essas pessoas, elas entreguem o coração a Jesus. Porque
ao orar, ao confiar na provisão de Deus, no tempo dele, Deus há de operar com a sua soberania no tempo dele, seja para salvação, seja para condenação, e em tudo isso, Deus será glorificado. Em tudo isso, Deus será glorificado. Mulholland, ao comentar essa parte do texto, ele declara: os 12 não são responsáveis pela reação dos outros, eles são convidados apenas à obediência. Eles vão pregar, e eles não são responsáveis pela reação, por quem vai e quem não vai ouvir. Eles são convidados apenas à obediência. O Senhor Jesus instrui, o Senhor Jesus recomenda, e os seus discípulos obedecem, porque lhes foi dada a autoridade. E a autoridade do Evangelho, ela é acompanhada de instrução e de recomendação. Mas aí o texto termina, e eu termino com ele, trazendo uma terceira marca da autoridade do Evangelho. Se em primeiro lugar, o que nós aprendemos é que a autoridade do Evangelho ela é concedida pelo próprio Senhor. Em segundo lugar, a autoridade do Evangelho ela é acompanhada de instrução e recomendação. Em terceiro e último lugar, a autoridade do Evangelho ela é carregada de graça e de poder. Veja os versos 12 e 13. O texto diz, versos 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ungindo-os com óleo. Aqueles homens que obedeceram, eles receberam poder. Eles receberam a direção do seu mestre e agora eles vão viver o ministério na prática. Porque à medida que eles caminhavam, eles pregavam a mensagem do reino de Deus. Um comentarista e autor chamado Hermann Ridderbos, ele ensina que a pregação dos discípulos se voltava essencialmente no que nós podemos chamar de aspecto histórico, redentor, escatológico. O que significa isso? Significa que eles estavam falando sobre o reino de Deus, sobre Jesus voltar. A mensagem era essa: Cristo está voltando, arrependam-se, entreguem-se a Ele. Olhe para o texto, veja por favor, que interessante. A palavra grega aqui para numerosos, essa palavra é a palavra polos. Ela significa muitos. Ou seja, por mais que houvessem, como nós vimos no versículo lá de número 11, lugares que não receberiam os discípulos, por outro lado, polos, muitos, numerosos, seriam aqueles que seriam alcançados pela autoridade dada por Deus aos seus servos. Que privilégio fora o daqueles homens, meus irmãos, de poder testemunhar a ação maravilhosa do poder de Deus sobre as suas próprias mãos. Essa precisa ser, queridos, esse precisa ser o nosso anseio diário, o nosso desejo de todos os dias. Nós precisamos acordar desejando a ação poderosa de Deus em nós, nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós precisamos nos dispor a essa ação, a sermos instrumentos nas mãos do Redentor. Não há autoridade, não há privilégio maior do que o de nós sermos ministros do Evangelho do Reino de Deus. Não há melhor privilégio do que esse. A autoridade que o Senhor nos dá, meus irmãos, não é só para pastores, não é só para líderes de dentro da igreja. Preste atenção nisso que eu quero dizer para você na manhã de hoje. Deus chama a cada um de nós para nós sermos verdadeiros discípulos, autoridades do Senhor, recebendo graça e poder para ministrar ao coração da cidade. Deus chama cada um de nós. Você não está aqui em vão. Você foi chamado por um propósito, e esse propósito é o de ser um verdadeiro discípulo do Senhor, recebendo autoridade, poder e graça para ministrar a mensagem do Evangelho de Cristo. Existe uma memória vívida no meu coração do ano de 1999, na Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, é a minha igreja mãe. Quando você entrava na igreja de Vila Formosa, antigamente, ali no hall da igreja, eu não sei como é que está lá hoje, mas antigamente quando você entrava no hall da igreja, você encontrava logo no hall da igreja uma placa, um quadro. E nessa placa havia uma inscrição, e estava escrito o seguinte, essa memória ela é vívida no meu coração e eu acredito que eu levarei ela até o dia que o Senhor me chamar. Estava escrito o seguinte lá: o nosso desejo não é que essa igreja seja formada por membros,
mas por verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Simples assim. Nosso desejo não é que essa igreja seja formada por membros, mas por verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Queridos, essa precisa ser a nossa missão. Porque Deus delega a autoridade a cada membro da igreja presbiteriana do setor sul. Para que nós sejamos discípulos. Deus não quer em nós apenas membros. Ser membro é muito fácil. Eu vou além. Ser frequentador é muito fácil. O convite da palavra de Deus é para que nós recebamos autoridade e nos comprometamos a ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Por isso, eu quero concluir esse sermão, voltando à minha introdução. Então, dizendo, 2026 está aí. Nós temos autoridades sobre nós espalhadas sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país. Nós temos autoridades vigentes, nós temos autoridades que serão eleitas. São pessoas que nos governam e que nós temos que nos submeter a elas em amor, enquanto elas não nos constrangerem ao Evangelho. Mas meu irmão, minha irmã, existe uma autoridade muito maior que repousa sobre a minha vida e a sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é a nossa autoridade suprema. E Ele derrama da sua autoridade, a autoridade do Evangelho, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ao nos dispormos a sermos instrumentos nas mãos do Redentor, nós precisamos nos lembrar que a missão é dele. Portanto, nós somos chamados para servir os seus propósitos, servir os seus planos. Não são os nossos planos, não é o nosso desejo, não é aquilo que nós queremos, mas é o que o Senhor estabelece. Todas as diretrizes e orientações que o Senhor Jesus nos dá precisam ser seguidas conforme está registrada em sua palavra, porque Deus não nos capacita apenas com orientações teóricas, mas Ele nos dá poder espiritual. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. A nossa missão então precisa ser a de cumprir com os propósitos dEle em cada casa, na nossa igreja e na nossa cidade. Que Deus nos abençoe e que Ele nos torne seus verdadeiros discípulos, para que assim, ao recebermos autoridade, possamos cumprir com os seus propósitos, com alegria, com amor, com retidão e para a glória de Deus. Quero te dar um tempo em oração. Curve sua fronte, feche seus olhos, fale com Deus. Eu não sei como você se adentrou a essa igreja na manhã de hoje. Talvez você veio para cá hoje como membro. Talvez você veio para cá hoje como frequentador. Mas Deus está te chamando a ser discípulo. Discípulo é aquele quem recebe autoridade. Toma para si essa autoridade. E leva poder e graça aonde passe. Que o Senhor nos direcione, nos capacite, nos habilite. Para que essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Setor Sul, seja uma igreja formada por verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo.